Agora, pessoal, nós vamos fazer a correção da atividade que a tia propôs para vocês na aula anterior, certo? Na primeira questão, nós vamos trabalhar os particípios dos verbos irregulares, certo? Então, a tia colocou aí praticamente todos os verbos que vão ser trabalhados, tá? Então, a tia sempre explicou para vocês que para fazer essas conjugações, vocês precisam treinar. Por quê? Porque não existe uma regrinha específica igual igual aos particípios regulares, né? Os particípios regulares são muito fáceis. Agora, os irregulares não, eles se modificam, não é isso? E quando eles se modificam, você precisa, de fato, treinar a sua conjugação para poder aprender como fazer cada uma delas. Então, na letra A tem o verbo descer. Muitos alunos ainda responderam assim, decido. Só que não, decido é errado. Descer, no particípio, fica dicho. Hacer, hecho. Ver, visto. Descrever, descrito. Descrito, tá, meus amores? A tia engoliu aí um desenho, viu? É descrito. Poner, puesto. Volver, vuelto. Abrir, abierto. E romper, roto, tá? Então, é bem diferente dos verbos regulares, porque nos verbos regulares, a gente só acrescenta ado ou ido, né? E aí, não. A gente transforma totalmente a conjugação deste verbo, certo? Então, não esqueçam dessas regrinhas, tá? Pratiquem a escrita, tá? Aí tá toda a tabela, na qual está no livro de vocês. Então, não esqueçam como fazer essa conjugação. Porque como a tia vai pedir, a tia pode colocar lá, deu o particípio do verbo descer. Como que fica o particípio do verbo descer? Ou a tia pode pedir, deu o particípio do verbo hacer, poner, abrir, romper. Como que fica? Vocês irão colocar, baseado no que vocês estão vendo aí nesta questão, tá bom? Então, fiquem atentos, porque em cima dessa questão a tia pode elaborar outras, tá bom? Segunda questão. Na segunda questão diz o seguinte, baseado no pretérito indefinido, conjugue os verbos nas frases abaixo. Então, o pretérito indefinido, vocês sabem que é um tempo verbal que indica a ação realizada no passado, já totalmente concluído, não é isso? Então, vocês observam direitinho a tabela do verbo, procurem aí na plataforma. Na plataforma tem uma tabela que a tia colocou. Esta tabela vai ajudar vocês na conjugação dos verbos, porque nesta unidade do livro de vocês, ele pede para vocês conjugarem, só que ele não tem a tabela, ele só exemplifica com duas conjugações. Então, vocês precisam voltar, né, lá na tabela, verificar direitinho e ver toda a tabela dos verbos, tá bom? E qualquer dúvida também com relação à conjugação dos verbos, vocês pesquisem também como conjugar os verbos no pretérito indefinido, porque hoje a tecnologia nos permite fazer isso, né? Então, além do livro, vocês têm a internet e tem a tia Catiana aqui também, tá ok? Então, fiquem atentos, qualquer dúvida, recorre à tia ou à internet e procurem o próprio livro de vocês para tirar. E aí, vocês estão observando aí as conjugações, né, de cada uma das alternativas, tá bom?
Terceira, complete com os pronomes de objeto indireto. Então, nesta questão é muito fácil, né? Vocês iriam completar com os pronomes correspondentes aos pronomes tônicos. Então, vocês sabem que lá no livrinho de vocês, o livro apresenta a tabela de pronomes tônicos e pronomes átonos. E vocês lembram também que para cada pronome pessoal existe um pronome tônico e um pronome átono, não é isso? Vocês estão observando aí que para mim eu tenho las azafatas lhes dieram um nuevo uniforme. A Marta lhe molestam los dias lluviosos e a vosotros os trajeron los mejores regalos e a ti te reservaram um hotel em el centro. Então, vocês observam aí que para cada pronome ou sujeito existe um pronome átono acompanhando. Então, verifiquem a tabela direitinha com relação aos pronomes de objeto indireto e vejam as combinações que são indicadas para cada um, tá bom? A quarta questão estava muito fácil, né? Vocês só iriam marcar na opção que completava corretamente cada uma das frases, né? Como a tia sempre fala, questão de prova, modelo de questão de prova, então fiquem atentos. E para completar as frases, vocês já sabem, né? Eu preciso conjugar o verbo de acordo com o pronome ou substantivo que vem em cada uma. E quando já tem as opções, eu vou observar as regras dos verbos neste tempo verbal e vou marcar a opção que corresponde, que vai dar sentido completo a cada uma das frases, certo? Aí está a letra A, a letra B e letra C e letra D, certo? Aí estão as opções na qual vocês marcaram, ok? E completaram corretamente cada uma das frases. Quinta questão. Na quinta questão, pede que vocês completem com a estação do ano correspondente. Então, aí ele foi dando umas dicas, né? É la estación del año que las personas suelen ir a la praia. Qual é a estação do ano que as pessoas mais gostam de ir à praia? Então, é o verano. Por que o verano? É o período em que há mais sol, não é isso? Então, verão. Lá é a estação de las flores. Qual é a estação de las flores? Primavera, não é isso? Então, lá primavera é a estação de las flores. Letra C, la estación más fría del año es el invierno. Entonces, está ahí la respuesta. Y la letra D, la próxima estación después del verano es el otoño. Então, tá aí, muito fácil, não tem nada difícil. Se torna difícil quando a gente não pega no livro para praticar, para estudar. Aí sim se torna difícil. E na questão anterior, a gente completou com os pronomes átonos, né? Agora, na sexta questão, vocês vão observar a posição deste pronome. Vocês vão observar a posição deste pronome, ele está destacado com letra de forma, porque vocês já sabem que na plataforma, quando vai colocar a questão da prova, ele não fica da forma que a gente coloca. E nem fica em negrito e nem sublinhado. Então, a única forma de destacar é colocando assim, com letras de forma. Então, olha só. Al enviar-lhes, enviar. Enviar. Vocês observam aí que este verbo ele termina em ar. Quando os verbos terminam em ar, er e ir, é porque ele está no infinitivo, certo?
Então, se ele está infinitivo, vocês observem aí o pronome. O pronome, ele está antes ou depois? Então, vocês iriam marcar a opção que correspondia a esta questão. Então, aí ele diz o seguinte, o pronome de objeto indireto está depois do verbo infinitivo. Então, numa questão tipo essa, vocês precisam analisar a posição. A posição na qual ele pede o pronome, tá bom? Então, meus amores, vocês observaram aí que as questões não estão difíceis, tá bom? Estão fáceis. O tempo verbal que nós estudamos para fazer a nossa avaliação pretérito indefinido de indicativo, tá? Tempo verbal. Cuidado que a tia sempre gosta de botar lá um verbo e pedir que tempo verbal se encontra este verbo. Então, tempo verbal estudado é o pretérito indefinido. Como que fica a conjugação dos verbos no pretérito indefinido? Quais foram os verbos que nós trabalhamos aí? Então, fiquem atentos, tá bom? Então, qualquer dúvida, procurem a tia. Se não quiser procurarem a tia, pesquise na internet, que a tecnologia nos permite. Então, não deixem de estudar, tá bom? Até a nossa avaliação, tá? E qualquer dúvida, recorre à tia. Beijitos e hasta luego para os dedos.